vocês estão fazendo é muito bom, porque isso mostra a força. Às vezes, a ideia de um que está criando um insight para o outro, que está crescendo, às vezes, com uma informação que um utiliza. Então, isso é muito importante para essa classe. Diferente, às vezes, de outras profissões, que um sindicato é muito forte, que aquele órgão auxilia. Os corretores, às vezes, têm essa questão de, às vezes, um não ajudar o outro, de um achar que é concorrência. Isso que vocês estão fazendo é sensacional. Esse pioneirismo que vocês estão fazendo aqui é fora da curva, talvez a palavra certa de utilizar. Então, parabéns, primeiramente, pela iniciativa que vocês estão tendo, tá? Gratidão! E aí, me apresentando primeiro, né? Meu nome é Nayara Camel, sou correspondente da Caixa desde 2009, então, ou seja, eu estou aí desde muito tempo aí nessa jornada aí como correspondente, fui pioneira aqui na minha cidade, ganhei por 3 anos consecutivos com o maior volume de toda a SR daqui, então estou competindo com a região de Belo Horizonte, eu estou no interior de Minas, então a gente tem uma demanda muito grande hoje. E o que fez, né, essa demanda que o nosso escritório crescer, basicamente isso, foi principalmente que a gente observou o seguinte, que o nosso cliente, né, nosso aqui do correspondente, é o cliente sim que está fazendo a aquisição do imóvel, mas antes disso é o corretor. Porque o corretor é o que trabalha a venda, é o corretor que oferece, é o corretor que traz a documentação, é o corretor que dá suporte. Então, a gente não podia deixar esse profissional, que era tão importante, de lado, sem dar suporte. E aí, o nosso escritório começou a observar. Se a gente focasse para atender o cliente final, às vezes eu teria que dar atenção para 10, 8, 9 clientes. Se eu focasse no corretor, era uma pessoa que poderia atender várias outras. E a gente começou a fazer um projeto muito interessante aqui, onde a gente treinava corretores para aprender todo o trâmite do financiamento. Porque, basicamente, hoje, 70% do mercado imobiliário, a Caixa Econômica é detentora desse mercado. 30% é distribuído entre os outros bancos. Então, ou seja, basicamente, a demanda que movimenta toda a construção civil, o mercado, venda de imóveis, Casa Verde Amarela, SBPE, construção, está vinculada a essa instituição. Então, eu imagino que se a gente pegar percentuais de vendas de vocês, grande parte das vendas também vai depender do financiamento. Né? O cliente precisa do recurso do banco para que a venda seja finalizada. Então, a gente precisa de criar essa tríade do poder, que é o correspondente, a instituição e o corretor de imóveis. E aí, o que a gente começou a fazer aqui no escritório? A gente começou a dar pequenos treinamentos para corretores, onde que a gente explicava para ele as modalidades, as regras, o enquadramento, as amortizações. A gente ensinava para os corretores diferença de price e saque, qual que era melhor, em qual momento utilizar para cada cliente. Explicava a estratégia de como fazer isso. E aí a gente começou a reunir um grupo de corretores que começou a virar especialista em crédito imobiliário. Então, aquele corretor já não fazia mais só um atendimento de venda. Ele já pensava com outros olhos para aquele cliente. Então, ao fazer o atendimento, até a Kelly falou isso, a Rosa também falou isso, que é algo que é perceptível, né? Até, não sei se vocês acompanham o podcast, mas eu vi até um podcast agora de novembro, do Rafael Menin. Para quem não sabe, o Rafael Menin é o CEO da MRV, né? Uma das maiores construtoras. E ele deixa muito claro, né, que o mercado da construção civil, o mercado imobiliário em 2021 vai crescer. O mercado tem toda uma estrutura, a construção civil está aí, o PIB está voltado para isso, os governos estão incentivando a área da construção civil. Em todo mundo, a construção civil é o que segura o PIB do país, então assim, não vai ser diferente aqui. E a gente tem uma grande oportunidade vindo aí na frente de 2021. Só que a gente precisa começar a entender também que, apesar desse mercado crescer, de criar isso, às vezes a forma do cliente comprar, a forma do marketing, a forma do atendimento, a forma da compra, a escolha do imóvel também vai mudar. E a gente tem que estar sempre antenado nisso. Então, por isso que eu falei, parabéns por isso que vocês estão fazendo. Parabéns por esse projeto. Por quê? Porque talvez aquele cliente, aquela divulgação que o corretor fazia 4 anos atrás no jornal da cidade, já não funciona mais. E se esse corretor não pegar e se atualizar e aprender igual a Kelly aí, usar um Google para fazer a divulgação, ele vai ficar para trás. Se um corretor não aprender a fazer um atendimento de forma online, onde ele atende o cliente, ele aprende a fazer as perguntas certas,
ele aprende a entender ou a dor ou o desejo do cliente, mais uma vez ele vai ficar para trás. Por quê? Porque hoje, antes mesmo do cliente se conectar com o imóvel, ele está conectando com o corretor. E quando o corretor consegue que o cliente se conecte a ele, acabou. Apareceu o melhor corretor, o melhor termo do mundo. A conexão foi feita. O corretor ganhou aquele cliente. Então, o cliente, antes mesmo de escolher o imóvel, ele escolheu o corretor, porque ele percebeu, ele teve confiança, ele entendeu o que a Rosa falou. A Rosa não foi só a corretora, ela foi a médica dele, ela entendeu o que precisava, às vezes, era um apartamento de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, porque ela conseguiu identificar que a necessidade dele era que ele tinha 3 filhos, 4 filhos, e que talvez 2 quartos não ia atender. E ela tentou trabalhar sobre aquela necessidade. Eu sempre falo que no escritório que cliente tem 2 tipos de cliente. Aquele cliente que tem dor, que é aquele cliente que a gente tem que pegar e atender ele com base na dor. Qual que é a dor? Ele precisa de um imóvel de 3 quartos, que seja do lado da casa da sogra, porque a sogra que cuida dos meninos, que aí ia perder a escola, isso é dor. Ou seja, esse cliente precisa do imóvel naquela região, tem que ser tratado daquela forma. Ou talvez a dor do cliente tenha a ver com a renda dele. Ele tem aquela renda, ele não consegue mais e ele tem que trabalhar a dor dele em cima daquela condição financeira dele. Esse é um perfil de cliente. E a gente tem um outro perfil de cliente, cada vez mais está escalando e está crescendo, que é o cliente do desejo. E o cliente do desejo, ele é mais difícil de tratar do que o da dor. Porque o cliente do desejo, ele está mais focado assim, o sonho dele tem a ver com ter uma casa, com uma piscina, tem a ver com ter uma casa, com um quintal, tem a ver com ser desejo. Ele não está tratando dor, ele está tratando sonho. E quando a gente trata sonho, ele pode ir variando muito. Esse cliente é mais difícil de tratar do que o cliente da dor. E por que eu falo isso? E por que eu tive essa percepção? Porque a gente foca muito isso aqui quando a gente vai fazer esse treinamento para esses corretores. Então, ou seja, eu sou uma correspondente que treino corretores para serem especialistas em crédito imobiliário. Conseguem entender o que eu faço aqui? E quando eu faço isso, basicamente eu começo a criar um exército de bons corretores que fazem bons atendimentos e que criam demanda para o meu escritório. Quando isso acontece, geralmente a pasta do meu processo vem pronta. Porque se o corretor encontrou a melhor simulação do cliente, ele sabe receber as documentação, ele sabe como que funcionam os enquadramentos. O que acontece para a gente aqui? Aquela pasta do cliente chega basicamente 100% pronta, ou pelo menos 90%, que o corretor aprendeu. E essa parceria entre corretor e correspondente, ela é muito importante. Eu, Nayara, eu tenho um treinamento que chama Correspondente de Sucesso, onde que eu treino vários correspondentes do Brasil para tentar escalar o negócio da mesma forma que eu fiz aqui, que é tendo primeiramente essa percepção dessa parceria, dessa importância. Segundo, trazendo agilidade ao processo, porque é algo que todos vocês precisam, né? O processo de venda de imóveis tem que ser ali no calor da emoção, né? O cliente foi lá, escolheu o imóvel, rodou a avaliação, análise de crédito aprovada, dá andamento. Isso é importante para que o negócio siga. E veio uma crença limitante em alguns correspondentes que o processo não precisa ser corrido. Que essa crença veio lá da época da agência, que para fazer uma análise do crédito, às vezes era 7 dias. E aí tem um correspondente que ainda está com isso. O correspondente pode receber a documentação e a análise do crédito sai em 10 minutos, 15 minutos. Então, eu trato muito isso sobre essa questão da agilidade, que se o processo vai, ele corre, ele agiliza, o corretor ganha, o correspondente ganha, o engenheiro ganha, o consultor ganha e o banco também ganha. Então, ele não pode ter essa trava. Então, é importante ter essa parceria entre esses dois profissionais para que o processo siga, para que o processo ganhe velocidade e que a contratação aconteça. Ontem mesmo, eu estava falando em uma das aulas que eu fiz sobre essa questão da importância de ter essa agilidade. Eu lembro de um treinamento que eu fiz alguns anos atrás. Nesse treinamento, eu lembro que a pessoa que deu, ministrou esse treinamento, ela falou algo que eu trago até hoje na minha vida. Eu deve ter feito esse treinamento, já deve ter uns 12 anos já. Que era assim, nunca deixe uma venda para finalizar na segunda-feira. Nunca. E aqui no nosso escritório a gente tem um propósito. Se a gente recebeu o documento na sexta-feira de manhã, a gente tem que rodar a avaliação dele até 3 horas da tarde. Por que não deixa para fechar na segunda-feira? Porque às vezes você que é corretor,
tá lá, ofereceu um imóvel, o cliente viu, gostou, e aí virou para você e falou assim, não, pode deixar que eu vou para casa, e aí depois, segunda-feira, a gente olha. Nesse trâmite entre sábado e domingo, tem um intervalo gigantesco, onde esse cara vai almoçar na casa da sogra, e a sogra fala assim, olha, não é o momento, a gente está passando um momento de crise, a gente não sabe como é que vai estar o país. Aí vai lá o cunhado dele invejoso, fala assim, olha, bobo, o negócio de financiamento é um negócio que é muito bom, não. Eu acho que não é a hora de você fazer isso agora, não. E aí começa a pessoa a entrar dentro de um ciclo de muita gente dando várias opiniões. E aí, às vezes, uma venda que você já estava fechada ali na sexta-feira, você deixou ela para finalizar na segunda, você tem grande chance de não conseguir fechar ela simplesmente porque você não antecipou. Então, é uma dica que a gente trabalha aqui de antecipar e não deixar o processo cozinhar para segunda-feira. Por quê? Porque se a pessoa consegue fechar na sexta, com certeza ela tem muito mais chance de fechar na segunda-feira. Então, essa questão dessa agilidade. E aí os corretores já pegaram o ritmo aqui. Então, o corretor ele é treinado, basicamente, para saber, olha, como que faz a conferência, porque hoje a análise do crédito demanda 6 documentos. Então, quando eu iniciei como correspondente no ano de 2009, era um ciclo totalmente diferente. A listagem de documento da instituição era muito grande, precisava de vários documentos. E esse processo tem cada vez está sendo mais automatizado, está tendo reduções, está tendo algumas facilidades, está reduzindo o tempo. E aí, hoje, a gente já chega com análise com 6 documentos. Então, a gente treina esses corretores para que eles saibam claramente o que são esses 6 documentos e, principalmente, como verificar cada um deles, né? O que tem que ser analisado, a validade, o prazo, como verifica. Porque são 6 documentos, não dificulta nenhum corretor saber receber essa documentação. E aí, depois desses 6 documentos, o corretor traz aqui para a gente, encaminha por e-mail, encaminha por WhatsApp, a gente recebe de todas as formas a análise do crédito aqui. Recebendo essa documentação, a análise do crédito sai basicamente no máximo em 30 minutos. Porque a gente recebe e ganha isso em tempo. Essa é a meta nossa, essa. A gente trabalhava antigamente com D mais 2, que recebi 2 dias, depois a gente reduziu para D mais 1, e hoje a gente já está conseguindo fazer a análise em 30 minutos. Então, ou seja, receber uma documentação, em 30 minutos o corretor já vai saber, ó, o cliente está aprovado, reprovado, funcionado, e aí a gente já segue com a análise. Porque aí a gente consegue aumentar a demanda, tanto do corretor e tanto do correspondente. Sei principalmente que, né, como eu sou uma pessoa que estou treinando correspondentes, que isso ainda é um desafio muito grande no país. Eu estou trabalhando isso muito forte com todos os meus alunos do correspondente de sucesso, para que a gente consiga reduzir, para que a gente utilize dos prazos, para que a gente consiga ganhar em demanda. E eu imagino que para você que está aí, que é corretor, tente também entender o lado do correspondente, porque às vezes o corretor chega lá com a documentação para entregar para a gente, e aí recebe aquele documento ali sem qualidade, ilegível, fora do prazo, faltando documento, e aí quer que a gente, às vezes, quebra o galho ali e faz análise. Não dá para quebrar galho, não dá. O processo que a gente pega, ele está capengado, faltando documento, se não travar nesse momento da análise, vai travar lá na frente da conformidade. Então, não adianta, faça o processo, são 6 documentos, aprenda a receber ele, porque o principal de todo o financiamento é o primeiro momento que é a análise do crédito. Se a análise do crédito deu certo, o restante vai seguir tranquilo. Agora, esse processo aqui é muito importante. Então, por isso, você que é corretor também, se especializar, buscar aprender, entender quais são esses documentos, entregar o mais pronto possível para o correspondente, você não está falando assim, eu estou gerando comodidade para aquele correspondente, porque às vezes tem muita gente que pensa, eu estou fazendo serviço de correspondente. Não! Quando você ajuda o processo, quando você também aprende a fazer o processo, você acaba ganhando com isso, porque você ganha agilidade, você ganha prazo, você fica sabendo com mais facilidade. Então, por isso, é importante ter esse apoio entre correspondente e corretor de imóveis. E eu estou tentando fazer a minha parte, estou tentando levar minha turma dos correspondentes para entender isso também aí. Eu falo loucamente, tá? É uma mineira que fala muito acelerada. Tá tudo lindo, tá tudo bacana, tá sendo muito instrutivo, tá? Dá uma respiradinha aí, a galera tá curtindo, a galera tá anotando. Então, tá sendo um conhecimento fantástico. A gente tá falando aqui nos bastidores, nossa, a menina aí tá legal, tá bacana, tá fluente, todos estão fluentes, né? E é muito bacana quando a gente vê um correspondente imobiliário, ele querer estar próximo, querer treinar corretores para melhorar o processo. Quando a gente fala de processo,
quando a gente fala de montagem de pasta, organização de documentação clara, eficiente, precisa, é muito importante quando temos um correspondente preocupado como você é, que até treina corretores de imóveis. Gratidão, queridona. Fica à vontade, continue a sua exploração. Nayara, a Nena pediu para você falar os 6 documentos que você citou. Vamos lá. Primeiro documento que tem que estar pronto e sabendo. Documento de identificação. E o que a gente tem que verificar quando a gente fala um documento de identificação? Identidade, CPF, CNH, carteira profissional. O que é carteira profissional? É ali aquele profissional que é o engenheiro, que vai ter CREA, é um profissional que é advogado, vai ter uma OAB. Então, isso é documento de identificação. A Caixa aceita todos, exceto carteira de trabalho. Então, passaporte, aceito. Então, só atenção na carteira de trabalho que não é aceita. O que é importante quando a gente faz a análise de um documento de identificação? Primeiro ponto, quando a gente olha uma CNH verificar a validade, é algo que realmente já ali, se você já viu aquilo ali, você corretor, foi tirar xerox do cliente, está vencido, pega identidade CPF, isso vai viabilizar. Ou seja, você já detectou ali uma falha que você vai conseguir resolver naquele primeiro momento. Ponto. Segundo ponto que é importante verificar quando a gente fala em documento de identificação, esposas que casam e trocam o nome. Até brinco. Quer casar e trocar o nome? Beleza, mas por favor, não esqueçam de trocar no documento. Isso é importante verificar, que dependendo da data do casamento e da data do documento, a cliente tem que fazer alteração dessa informação. E aí, se você, corretor, lá na hora que foi fazer o contrato, já identificou, olha, ela trocou, já pede ela para fazer a alteração do documento e ganha tempo. Então, primeiro documento de identificação. Segundo documento, comprovante de estado civil, onde certidão de nascimento para quem é solteiro, certidão de casamento para quem é casado, e basicamente nos outros regimes, que é divorciado, viúvo, vai ter a verbação ali na certidão de casamento. Importante se atentar quando a gente pega um comprovante de estado civil. É casado e casou antes de dezembro de 1977, voltando, casado antes de dezembro de 1977, no regime de total de bens ou separação total de bens, é só essa regra. Total de bens, separação total de bens, e foi casado, desculpa, tá, gente? Posterior a dezembro de 1977, é obrigatório apresentar o pacto antinupcial registrado. Só nesses dois regimes, para quem é casado depois de dezembro de 77. Pronto. Verificou isso, comprovante de estado civil também passou. Terceiro documento, comprovante de endereço. Esse comprovante de endereço, eu não sei por que ele existe tanta dificuldade. O comprovante de endereço, a gente pode estar trabalhando água, luz, telefone, internet, boleto de escola, boleto de faculdade. Isso tudo é considerado comprovante de endereço. Então, extrato bancário da pessoa, extrato do fundo de garantia. Agora, fica algo que é importante se atentar. Se é um cliente que está fazendo uso do fundo de garantia, em alguns casos a gente tem que conseguir comprovar que ele reside naquela cidade para que ele possa usar o FGTS. Então, na hora de pedir um comprovante de endereço, já peça em nome do cliente, porque aí a gente vai estar viabilizando algum problema que pode acontecer lá no uso do fundo de garantia. Então, isso também ajuda. Então, já passamos. Identidade, estado civil, comprovante de endereço. Comprovante de endereço, Nayara, qual que é a validade dele? 60 dias. Vou avaliar o cliente no dia 8 de dezembro, 60 dias, vai estar válido. Nayara, passou, deu 61, já não está válido mais para a instituição. Perfeito? Nayara, antes de continuar, o comprovante de endereço hoje serve no nome dos pais, né? Sim, o comprovante de endereço serve em nome dos pais, não tem impedimento nenhum, e até mesmo para o uso do fundo de garantia. Serve em nome de pais, que é primeiro grau, né, parente de primeiro grau, ou se você conseguir comprovar que tem alguma moradia, alguma união também com outro participante, também vai servir como comprovante de endereço. No caso, se o cliente tiver em nome dele, você viabiliza um erro do correspondente. E quando você entrega um comprovante de endereço em nome de um terceiro, você tem que inserir um documento a mais no processo, que é comprovando, olha, fulano é filho de ciclano, e às vezes tem que até apresentar esse parentesco. Então, você acaba adicionando um documento a mais, se às vezes o correspondente der uma bobeira, esquecer disso, você leva uma inconformidade. Então, é nesses pequenos detalhezinhos que a gente vai ganhando prazo. Mas pode, Pablo. Tá? No caso, principalmente quando a carteira de trabalho
você falou questão do comprovante de endereço no nome da pessoa, a gente tem que atentar muito também quando ele trabalha numa empresa que é uma empresa nacional e a carteira de trabalho dele é assinada na matriz e não na filial. Isso é muito comum acontecer, isso aí. Às vezes a pessoa até está trabalhando ali naquele local, mas a carteira de trabalho dele está vinculada a um outro estado por causa dessa questão do nacional. Aí a gente tem duas opções. Primeiro, partir pelo comprovante de endereço, que a gente já resolve e mata aí. Ou ele pode ir na empresa e pegar uma declaração falando que ele presta serviço naquela cidade. Mas sabendo como comprovante de endereço no nome da pessoa ali na cidade mata um monte de problema? Então, por isso, né, hoje em dia é difícil uma pessoa que não tem um cartão de crédito. Eu já até aprendi isso com um cliente, quando ele fala comigo que ele não tem água, não tem luz, não tem cartão de crédito, não tem telefone, não tem nada, eu quase que eu falo assim, então você me ensina como é que você chegou até hoje aqui sem ter nada disso, né? Porque é difícil mesmo. Então, assim, é de tendência do cliente, quando você fala comprovante de endereço, ele já fala assim, não tem. Aí você só dá uma apertadinha e sai. É muito difícil, né, a pessoa não ter. Mas tem alguns casos ainda aí de pessoas que conseguem. Então, identidade, comprovante de estado civil, comprovante de endereço. Vamos ao comprovante de renda, que é o quarto documento. Comprovante de renda também é aceito pelo prazo de 60 dias, então a gente pode utilizar os 2 últimos comprovantes de renda do cliente. Lembrando que esse comprovante de renda depende muito de agências, então isso é gerencial isso, mas em grande parte as agências não gostam de receber comprovantes de renda que tem algo que é específico, algo sazonal. Então, ou seja, um 13º, uma FES, uma participação de lucro. Então, isso é sazonal, ou seja, não é um recolhimento que o cliente tem todo mês. Então, ou seja, nesse caso, tem que optar por usar o anterior, porque às vezes não tem esse recolhimento, que isso evita transtorno com o gerente lá no finalzinho da contratação. Então, ou seja, eu aqui sempre trabalho de pedir os 2 últimos, que aí eu consigo trabalhar e eu mesmo movimento aqui conforme a necessidade. Então, ou seja, pegou o comprovante de renda, tem validade de 2 meses, perfeito. 4º documento. 5º documento, declaração do imposto de renda. Na hora de receber a declaração do imposto de renda, ela tem que ser entregue completa, então recibo de entrega, mais todas as páginas de declaração. Isso é algo que vem com muita falha. Então, às vezes, o cliente manda só o recibo, ou manda 2 páginas da declaração, isso aí fica morto, o correspondente ele precisa de analisar ali a página de bens e direitos, verificar se teve declaração retificadora. Então, às vezes, vem faltando uma página. E aí o corretor fala assim, não, mas tem tudo, tá faltando só essa página. Mas às vezes é a página que a gente precisava de verificar, olha, será que esse cliente declarou algum bem aqui na declaração? Será que isso está sendo efetivo ou não? Então, a importância de verificar. Quando a gente pega uma declaração, ela vem lá com as páginas, 1 de 7, 1 de 2 de 7, 3 de 7. Então não custa nada dar uma folheada e ver, ó, será que o cliente esqueceu de tirar uma cópia aqui, pulou uma página? É só você tentar, você dá uma corrigida. Não é a documentação capenga, né? Não adianta mandar um pedaço da carteira de trabalho, o corretor faz isso, contra-cheque cortado no meio, a impressão apagada, e aí quer que o correspondente faça milagre? E aí, isso aí os corretores aqui começaram a perceber isso, tipo assim, se eles mandavam bonitinho, a análise saía rápido, se eles mandavam capengado, não saía. Eles mesmos começaram a perceber, olha, dá para fazer isso. Outra coisa que é importante, para mim, eu acho, e os corretores meus aqui todos têm, a gente utiliza um aplicativo que é o Scanner Lins. Então, ou seja, o corretor liga com o cliente, escaneia a documentação num único arquivo ali, na casa do cliente, e vai lá, já manda para a gente em PDF, vem em ótima qualidade. Corretor... Bota do ladinho aí o nome do aplicativo, Nayara, aqui no chat, escreve aí bonitinho. Tá. A galera, ela gosta de anotar, né, direitinho. Aí, isso. É um aplicativo que é gratuito, então você vai lá, aí ó, tem um CanScan também, que é ótimo também. Então, assim, é um aplicativo de digitalização, né? Eu me adaptei bem com o Scanner Link, mas o CanScan também é ótimo. Aí, o que acontece? O corretor vai ali, tira ali, digitaliza, sai em PDF, fica em ótima qualidade pra gente aqui. Tem uma Brother aqui, fica melhor que a minha Brother que tem aqui no escritório. E aí, o que acontece? Daí, em boa qualidade, a gente imprime e faz análise. Por quê? Às vezes tem corretor que para tirar a foto, tira a foto, sai as unhas dele, sai a mesa do cliente, sai tudo. Aqui ele tá até rindo. Sai as unhas, tirar a foto assim, ó, sai tudo, com as unhas, tudo com os mãos cortadas, tem vontade de chorar quando eu pego um documento assim. Isso não colabora com a gente, porque às vezes a gente tenta até colaborar com o corretor, a gente gosta dele, mas aí vocês quebram a perna da gente, né?
Então, assim, a importância de mandar os documentos em boa qualidade. Se for tirar uma foto, ter um carinho de pegar um lugar com a luz melhor ali, né? Dar uma limpadinha na câmera antes. Então, isso vai auxiliar para que o processo tenha realmente essa viabilidade. Então, ou seja, declaração do imposto de renda, verificar as páginas, né, se estão completas, de posse da documentação completa, encaminha a declaração. E o último documento, carteira de trabalho. Carteira de trabalho, a gente vai verificar as seguintes páginas. Identificação frente e verso. É a da foto, deixa trás da foto. E as páginas do contrato de trabalho. A gente precisa do último e precisa de comprovar que aquele cliente tem mais de 3 anos de trabalhado de carteira assinada. Então, se na última empresa ele já trabalhou mais de 3 anos, acabou. Manda só o último, está encerrado. Não vamos juntar muito papel, não. Agora, não, Nayara. Nessa última empresa ele trabalhou 1 ano. Então, a gente vai ter que tirar dos contratos anteriores para conseguir comprovar que ele tem 3 anos. Feito isso, juntou esses 6 documentos, entrega para o correspondente e roda para análise. Finalizou. Não é difícil, não é um bicho de sete de cabeças, não é documento que o cliente tem que buscar no cartório, nem nada disso. Ele tem na casa dele. É só apertar que sai. Mais uma pergunta, Nayara. E quando é funcionária pública? Comprovante de renda da mesma forma. Quando é funcionário público, vai pegar o contra-cheque do funcionário público e apresentar. A diferença é que, no caso do funcionário público, em grande parte, lembrando que nada é regra, ele não tem fundo de garantia. Então, a gente vai tirar a carteira de trabalho que a gente nem precisa. Então, a gente vai tirar o documento dele. Mas o restante da documentação é a mesma. Ele está perguntando aqui o Alessandro, e funcionário concursado, qual o tempo? Deve ser para FGTS alguma coisa, mas ele não tem FGTS. Se ele tiver fundo de garantia, tem que enquadrar nas regras. Ele tem que ter tido na vida dele mais de 36 meses trabalhado sob o regime do fundo de garantia. Pronto. Agora, se ele estiver, às vezes, perguntando sobre o tempo que a pessoa precisa de ter como concursado para fazer a análise do crédito, funciona da seguinte forma. Se ele tiver trabalhado no último ano, em algum lugar, qualquer lugar que seja, trabalhava, às vezes, antes lá numa empresa X, de carteira assinada, e trabalhou em janeiro de 2020 nessa empresa. Então, ou seja, ele tem um vínculo emregativo de janeiro. E aí ele pegou o concurso público, saiu dessa empresa. Ele pode ter 1 dia de concurso público, se ele der 30 dias que ele tem que ter contra-cheque. Ele pode ter 30 dias de serviço público que a análise dele já pode fazer. Ele só precisa ter o primeiro contra-cheque. Agora, se ele entrou para o concurso público, né, ele pegou o cargo ali, e às vezes está sem trabalhar faz 2 anos, aí ele tem que esperar o período de 120 dias trabalhado como concursado para aí que a análise dele de crédito dele possa ser feita. Aí depende da situação. Então, é só dizer que para concursado, para carteira assinada, autônomo, o tempo é o mesmo. Isso, perfeito. Não muda, a regra é a mesma. E quando um dos cônjuges está preso, como fazer com a documentação daquele que está preso? Primeiro, você tem que verificar porque se ele vai conseguir sair, né, da prisão para estar fazendo a assinatura do contrato. Primeiro ponto. Pergunta 10, assim, tá? Primeira coisa que tem que verificar é isso. Se ele não tiver como sair, se ele não for conseguir uma autorização, você tem que ver se ele vai conseguir fazer uma procuração, para ter um procurador que assine por ele no ato de assinatura. Agora, a documentação vai pegar, né, com a esposa dele, eu vou acreditar que ela ainda tem o documento dele, né, e aí vai fornecer para o correspondente para análise do crédito. A preocupação maior é a assinatura. Como que ele vai fazer? Você vai poder se deslocar no ato da assinatura, ou se não, tem que gerar uma procuração por ele. Vamos lá. Quando é estagiário, autônomo, servidor público, CLT, prolabore, o prazo é o mesmo, ou 120 dias trabalhado naquela instituição, que é o prazo mínimo para análise do crédito, ou se ela tiver tido algum emprego, seja de qualquer atividade, num período de 1 ano, aí só precisa de ter a primeira folha de pagamento. O pessoal falando de iPhone. E a galera tá curtindo. Eu já vi que pode ser com procuração. Eu verifiquei. Show aí, ó. Faz a procuração, então, do colega aí, tá preso, pega os documentos da esposa dele e roda para análise no correspondente. O procurador vai assinar para ele. Show! Pronto, o preso vai ter casa. O importante é isso. Tenho dúvida em relação quanto ao prolabore, principalmente de MEI. Prolabore para MEI não é aceito. Então, por isso que você tem dúvida, porque não é aceito. MEI só consegue fazer a comprovação ou através de declaração do imposto de renda, que entra na formal, ou através de renda informal.
que é extrato, movimentação bancária, extrato de maquininha que esse MEI tenha. Então, prolabore para MEI não pode ser assim. Então, por isso que é a dúvida, que não pode. Show de bola, Pablo. Mais alguma pergunta, Pablo? Não, eu tô tranquilo. Alguém tem mais Maiara é fera. Ó, informal bloqueia sempre em 1.900 de renda? Uma pergunta. Não. O que acontece? Isso é gerencial a informal, né? Não tem regra que vai valer para todo mundo, para toda agência, porque a análise informal ela depende de agência. Eu, Nayara, hoje atendo 6 agências. Cada agência tem uma forma de tratar informal, porque é algo que é gerencial. Então, existe limite para renda informal? Não. Eu fiz a análise essa semana mesmo do médico, que a gente trabalhou 37 mil de renda informal para ele. Não tem limitador. O cara tinha uma renda extraordinária, uma movimentação gigantesca. O cara trabalha na informalidade, como vários outros profissionais do nosso país, como vários empresários do nosso país. Aqui a gente tem, na minha região tem muito cegonheiro, dono de caminhão, na região de minério e tal. Os caras ganham nota, bate de Mitsubishi, de tudo que é. Isso vai ver o cara que te dando agora de um salário mínimo. A gente sabe o que acontece no país, né? E aí o que acontece? Aí vai ter que trabalhar isso na informalidade. Existe realmente algumas agências que têm a trava, que ou de R$ 1.900, ou a trava do imposto de renda, que a pessoa declarou acima da faixa só a declaração do imposto de renda, isso é gerencial. Então, o ideal é verificar com qual agência que você trabalha. Ah, eu trabalho com a agência X. Verifique qual que é o trâmite da sua agência para você conseguir adaptar. Isso é gerencial. Agora, se você me perguntar, Nayara, o índice de condicionamento ou reprovação do informal é alto? Sim, é gigantesco. A chance do cliente ser reprovado na renda informal é muito maior que o cliente na renda formal. Claro, como a luz do dia. O risco para o banco é muito maior. Né? O cliente não tem aquela segurança da renda, o cliente não tem uma renda que é padrão, pode ter mês que ele vai ganhar muito, mês que ele vai ganhar mais. Então, o banco vai mensurar esse risco. Então, o índice de reprovação e condicionamento informal é muito alto. Então, tá aí. Mais uma coisa. Vocês, como corretores, teve aquele cliente que foi condicionado, foi reprovado, é o momento de vocês serem mais que corretores e virarem especialista para ele. Começar a falar, olha, o senhor foi reprovado esse ano com renda informal, nós estamos em dezembro. Março, abre o lote da Receita Federal. Vamos formalizar isso aqui, daqui 3 meses a gente faz a análise do seu crédito e começar a criar um portfólio de leads, que às vezes você enquadrou nisso e que março você manda ter isso aí. Não perder esse lead, é um cliente que tem potencial, ele só não tem renda comprovada. Nayara, o Zé Neto perguntou isso porque aqui em Uberlândia, se ele for uma renda informal comum, só extrato bancário e contas pagas vai bloquear nos 1.950. Aqui todas as agências estão assim. Mas aí, a agência limita essa renda do cliente, independente do perfil? Você está falando de uma limitação? Aí assim, é porque o perfil Minha Casa Minha Vida, né? Não é igual você falou do médico, é porque eles têm que entender que cada profissão ali, os gerentes sabem que eles têm um teto de salário. E aí é em cima disso que eles vão trabalhar. Não adianta eu comprovar 15 mil de renda para uma pessoa que trabalha, às vezes, de Uber. Que o teto do Uber pode ser 5 mil. Então, eles nunca vão liberar mais. Isso aí, perfeito. Você chegou no fim da minha área. Cada profissão, o sistema, né, de avaliação, ele é próprio, basicamente, para isso. Ele entende, olha, qual que é a média de um rendimento de uma manicure. Então, ou seja, uma manicure ganha de 1.700 a 3.200. Se eu colocar 7 mil de renda para ela pode até ganhar, mas aí ela trava na média do sistema mesmo, da leitura do sistema. Então, existe essa trava. Aí, às vezes, acontece igual aqui na minha região, não sei como que é Uberlândia, mas aqui na minha região, basicamente, 80% é trabalhador metalúrgico siderúrgico. Então, está dentro de vaga, de oficina, de tal. Então, é uma profissão quase padrão da região. Então, se o cara, às vezes, está trabalhando só nessa função, a troca vai ficar dentro dessa profissão. Então, pode ser isso. Uma estratégia é tentar, às vezes, ver se você consegue jogar ele numa outra profissão, para ver se melhora. Tentar ver se joga ele, distribuir renda, às vezes. Não trabalhar a informal só numa questão. É o que a gente utiliza muito aqui. Às vezes, o cara é eletricista e trabalha também, sei lá, eletricista e também faz serviço de mecânica. A gente não joga tudo numa profissão, a gente às vezes tenta distribuir. A gente coloca às vezes 1.200 como eletricista, coloca
R$ 800 como mecânico, isso facilita na leitura do sistema também. Então, tem algumas estratégias aí. Nayara, eu sei que existem muitas questões gerenciais, né? Mas eu queria saber se você consegue me dar uma visão do que aconteceu. Uma renda de 3.600 no extrato bancário aprovou pela gerência 2.400 de renda. Só que a aprovação veio de 315 a parcela, então a aprovação veio muito baixa. O que pode ser isso? Vamos lá. Tirando a parte gerencial. A gerente aprovou 2.400? 2.400. E a parcela da aplicação veio de 315. Não é uma regra o que eu vou te falar, porque se a gente, quando a gente faz análise do cliente, a gente analisa não só renda. Renda é um item que é analisado, mas a gente analisa a renda, o rating, o histórico, o perfil de pagamento, o histórico bancário dele, então tudo isso é analisado. Então, às vezes, você teve esse caso de 2.400 que esse cliente condicionou em 315, você poderia ter um outro de 2.400 que teria aprovado. Por quê? Porque talvez outro fator pode estar impactando, tá? Então, crédito profissional não tem receita de bolo, que ninguém conhece o passado do cliente, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, é que, basicamente, renda informal está condicionando em 15% do valor. Se você pegar 2.400 e ligar 15%, daria 360. Você não está muito longe da média da informalidade. Então, assim, eu na era, quando tento trabalhar renda informal com o cliente, a gente estuda o máximo de documento que o cliente pode ter. A gente pega extrato, pega cartão, pega água, pega aluguel, pega extrato de escolinha do filho dele, pega, se o cliente tem maquininha de cartão, de aquelas maquininhas, né? Às vezes a pessoa manicure, passa cartão para os clientes dela, a gente pega, a gente junta o máximo. Tem renda informal que o dossiê sai dessa altura aqui, assim, ó. A gente joga papel mesmo, porque gerente quer papel. E sabe por que gerente quer papel na informal? Porque se esse dossiê, se esse cliente cai numa inadimplência, esse contrato vai para auditoria. Se vai para auditoria, vai ter lá a assinatura, gerente tal, autorizou. Se você não passou esse documento, olha o argumento que esse gerente tem para falar, olha, eu analisei, eu tinha papel, então por isso que eu aprovei. Agora, se o gerente autoriza lá uma renda de 7 mil e vem um extratinho meia boca só, cai uma auditoria, o cara perde função, o cara pode cair de função. Então, ou seja, aqui a gente tem uma tendência de conseguir valores altos na aprovação de renda informal, que a gente estoca papel no gerente, e o gerente soca papel na caixa, aí dá tudo certo. Então, não fica com miséria de juntar papel não, tá? Junta mesmo quando você estiver informal. Mas, infelizmente, tá condicionando mesmo. Formal, quando aprovar, meu filho, você pode dar 3 estrelinhas. Formal tá difícil. Show de bola. Tem mais algumas perguntas aqui. Eu vou abrir mais uma, tá? A gente já está indo para 9 horas e o aulão não tem hora para acabar. É assim, deixa eu ver aqui. E sobre a regra de... Essa aí que você já respondeu, né? Deixa eu ver. Sobre o tempo de serviço para funcionários, sabe em qual normativa está? Técnico do correspondente está no 43000, que é a Bíblia do correspondente. Tá tranquilo, então. Tem mais perguntas. Gratidão, Nayara, por você trazer aí muitos esclarecimentos para esse time. Eu acho que a galera aí gostou. Quem gostou, bota aí gostei, bota um salvezinho aí para Nayara, para ela receber. Segue lá. Todo dia no Instagram eu tô lá, dou dica. Quando muda alguma coisa, eu vou lá, conto. Quando o segredo da caixa tem dia, xingo com o pessoal lá também. Então, tô lá no Instagram. Acompanha lá, coloquei aí. Todo dia tem novidade lá. A galera tá